Estava desatualizando. Pode ser. Glória a Jesus. Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar todos em pé, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que venha nos abençoar nesta manhã. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de podermos, Senhor, estar, Senhor, em Tua casa e glorificar o Teu santo nome. Quero Te pedir, venha abençoar a vida de cada irmão, Senhor, que já aqui já chegaram, também aqueles que ainda hão de chegar, livra de perigos e males. Acampa os Teus anjos ao redor, Senhor, também desta casa, para que possamos ter a liberdade de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa também a todos que estarão ligados na internet. Derrama, Senhor, das Tuas ricas bênçãos, Senhor, pois pedimos a Ti, confiante na Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes e firmes em nosso meio. E aqui estamos, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, que venha ser derramado sobre nós nesta manhã. Que os céus, Senhor, estejam abertos sobre esta casa. Que cada um possa sentir a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, sentir a Tua glória neste lugar, Senhor. Vem falar conosco através da Tua palavra. Aceita a nossa adoração, aceita os nossos louvores, que aqui estaremos entoando para o trono da Tua graça, Senhor. Ó Deus glorioso e santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Vem curar, vem salvar, vem libertar vidas, transformando os corações. Rogamos também, Senhor, ali pelo meu irmão, Senhor, restabelece a sua vista, Senhor, para a glória do Teu nome. Também, Senhor, ali pela a nossa irmã Alice, Senhor, estende a Tua mão poderosa. Ó Deus querido, Tu sabes e conheces todas as coisas. Ó Deus de eterno poder, de eterna glória, venha abençoar grandemente nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti confiante na Tua palavra, confiante no Teu amor, e sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. É o que pedimos confiante, Senhor, na Tua palavra, e desde já agradecemos em Teu nome, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Convido a minha esposa, ela já estará adorando ao Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor, que Ele é digno de glória, honra e todo louvor, né? Número 577, se eu não me engano. Glória a Deus. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que sais de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir
salvações e que possamos adorar a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor, né, irmãos? Ainda o hino 171. Glória seja o nome do Senhor, aleluia. Amém? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue derramou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Ainda, irmãos, 186, 186. Glória a Jesus, aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar
Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Chamar aqui a Berenice para estar dando uma mensagem aqui. Amém. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Ei, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de estar louvando também, irmãos, no meio da nossa árvore. Mas antes eu quero ler um versículo. Um versículo em Hebreus, Glória a Jesus. capítulo 11, o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Sem fé é impossível, não, irmãos, agradar ao Senhor. Amém? Eu quero também estar louvando o 525 da nossa harpa. Glória a Jesus. Aleluia. Queria pedir para os irmãos me ajudar a louvar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Cumprimentos, irmão, que está no Senhor. Amém. Mais uma semana de vitória, né? Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque se não é Ele, eu estava, né, a gente levanta já levanta agradecendo, né? Aí eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor me levantar e eu estou de pé aqui, né? Com saúde, porque se Ele não for da permissão dele, a gente nem levanta, né? Então é Ele que, o primeiro agradecimento que a gente dá a Ele é o nosso fôlego de vida, né? Então, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dele. Ele merece, né? Toda a honra e toda a glória. Que se não é Ele na nossa vida, a gente fica tão ansioso, né? Mas a gente está aprendendo a cada dia que a gente coloca as nossas ansiedades nas mãos do Senhor e Ele vai acalmando a gente mesmo, né? Vou deixar aqui em Salmo 46, que é a fé perfeita em Deus, do 1 ao 7. Que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com todos os dias, né, é a nossa fortaleza. Embora que venha o desafio, os mares se embraveçam, né? Mas o Senhor fala assim, não se preocupe, eu tô com você. Então, por mais que venham 1000 pelo outro lado, 10.000 de direita, você não vai ser atingido, né? Porque uma vez que a gente está na presença do Senhor, Ele fala, desse eu tomo conta, não esquenta não. Então, por mais que as adversidades venham, os desafios venham, mas todos os dias, Senhor, não se preocupe, eu estou renovando as suas forças. E fica firme que você vai vencer. Eu venci, você vai vencer também, né? Então, vamos levantar em pé, a gente vai fazer uma oração e o pastor vai trazer a palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por mais essa semana o Senhor tem nos proporcionado estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por essa semana que está sendo iniciada. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada família representada. Senhor, abençoa também aqueles que estão na internet, Senhor. Fala com eles, meu Pai. O Senhor conhece as petições e as necessidades de cada um. Senhor, fala conosco esta manhã mais uma vez, Senhor. Continua usando, Senhor, pastor Marcelo em Tuas mãos como o Senhor tem usado, Senhor. Obrigado, Jesus, por o Senhor fazer presente em nossa vida. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom podemos estar juntos novamente e podemos glorificar o nome do Senhor, pois Ele é bom e é maravilhoso. Se não fosse a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, mas porque Ele tem nos dado vida, tem nos dado graça, aqui chegamos pela fé, né? Glória a Deus. Vamos ler
né, nós vamos ler Romanos capítulo 15, verso 1. Se Deus quiser, hoje vamos encerrar o livro de Romanos, pois o capítulo 16, Paulo dá as suas saudações aos irmãos. Então, vamos passar aí meio que rapidinho aí nessas saudações. Mas nós vamos ver aí o final do capítulo 15, né, o capítulo 15 e o capítulo 16, e estaremos aí finalizando o livro de Romanos, tá? Pois sabemos que aprendemos muitas coisas, né, dentro do livro de Romanos, desde o início até agora. O que a gente percebe, o livro de Romanos é um livro teológico maravilhoso. O apóstolo Paulo, com toda a dedicação, deixa bem claro o caminho da graça, como nós devemos servir ao Senhor, como devemos ser cristãos, como devemos ser crentes e como devemos amar e considerar os irmãos que estão ao nosso redor. Então Paulo deixa assim considerado Romanos o pequeno evangelho, porque ele resume tudo aquilo que Cristo fez. Ele acaba colocando para nós aí no livro de Romanos, para ficar como se fosse um guia de como ser realmente um cristão verdadeiro. Então Romanos capítulo 15, a partir do verso 1, vamos ler, que diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que acontece? Paulo está deixando claro que, infelizmente, nós não vamos conseguir mudar a cabeça das pessoas, nós não vamos conseguir mudar a mente das pessoas, porque principalmente aquelas que são mais religiosas, que seguem os rituais religiosos, muitas vezes nós não vamos conseguir. Quem muda é a palavra, quem muda é o estudo da palavra. Infelizmente, muitos não estudam, muitos não querem estudar a palavra, não querem ter o conhecimento, e por causa disso acabam ficando presos às suas ideias, aos seus pensamentos, e muitas vezes pensamentos religiosos que acabam travando eles nessas ideias, que acreditam que seguir certos rituais vai trazer salvação, seguir certos parâmetros vai dar a eles uma santidade e tudo mais. E aí Paulo chega dizendo: mas eles também são salvos em Cristo, porque eles creram, são irmãos conosco, e nós não precisamos ficar debatendo ou questionando ou colocando situações para esses irmãos, porque eles não estudam, não é? Eles não têm o conhecimento da palavra como nós temos. Então, por que perder tempo discutindo ou criando atrito com essas pessoas? Vamos saudá-los com a paz do Senhor, vamos tratá-los como os irmãos, porque quem sabe um dia isso tudo vai ser esclarecido. Mas por enquanto vamos seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos aqui justamente para aprender da palavra, e nós sim vamos questionar, vamos sim estudar, vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocou para nós. Agora, quanto aos outros, cada um fique no seu lugar, mas nós aqui estamos para aprender a palavra. E aí uma das coisas que Paulo deixa é justamente isso: vamos suportar a fraqueza dos fracos. Por quê? Existem aqueles que são fracos na fé. Nós que somos fortes, vamos suportá-los. E também não vamos agradar a nós mesmos. Nós não estamos aqui para agradar a mim, estamos aqui para agradar vocês. Deu para entender? Ou seja, cada um de nós não deve agradar a si mesmo, mas sim agradar as pessoas que estão à sua volta. Verso 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Eu vou agradar o meu irmão naquilo que é bom para edificá-lo. Se há coisas que não edificam, nem faço conta e nem falo mais. Por quê? Porque isso não traz edificação. Eu só vou edificar o meu irmão dentro daquilo que está na palavra. Coisas que causam escândalo, coisas que causam problemas, é melhor nem falar. Amém?
Porque muitas vezes nós temos a mania, porque isso é do ser humano, de falar mal dos outros. É ou não é? E quantas vezes a gente se pega e fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar de fulano? Não é? Por que eu fui falar de ciclano? Para, segura. O Espírito Santo está dentro de você para te orientar. Coisas que não edificam, joga fora. Somente aquilo que edifica, aquilo que ensina. Não crie confusão, não crie escândalo, mas faça aquilo que é necessário para agradar o seu próximo, naquilo que é para edificar, principalmente dentro da palavra. Verso 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, tudo aquilo, como ele deixa claro, Jesus Cristo, ele não agradou a si mesmo. Se ele fosse agradar a si mesmo, ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha dado a sua vida por nós, mas ele fez justamente para agradar aos outros, não é? Trouxe salvação a todos. Ele abriu mão da sua vida para a salvação. E aí Paulo está dizendo, tudo que foi escrito, tudo que está dentro da palavra, foi dado para nós, para o ensino. Então nós estamos aqui hoje para aprender, amém? Quando estudamos a palavra, estamos para aprender a palavra do Senhor. Tudo foi dado para ensino. Para quê? Para que a gente tenha a esperança. E qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Estar com Cristo. E para estar com Ele, precisa ter mudança, precisa existir transformação, precisa mudar a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes. Então, para estar com Ele, precisa existir mudança. Então, não é apenas ter o nome colocado no membro da igreja, ou ter lá, você estar nas reuniões todos os domingos, estar presente nos trabalhos da igreja. Não, você tem que ter mudança de vida. Então tudo isso serve para ensino. Quando estudamos a palavra, estamos aprendendo para mudar a nossa vida, e o melhor, e com isso nós temos a consolação das Escrituras e a esperança. Esperança essa de um dia, Quantas vezes Deus teve paciência com você? Melhor, quantas vezes Deus ainda vai ter paciência com você? Porque Ele é o Deus da paciência. Nós perdemos a paciência, mas Ele não. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Como Ele não agradou a si mesmo, que haja também em nós esse mesmo sentimento, para que nós não sejamos egoístas, mas sim altruístas, que faz tudo aquilo em favor dos outros. Verso 7: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E Ele recebeu todo mundo perfeitinho? Não, foi um monte de gente erradinha, não foi? Cheia de erros, cheia de falhas. E nós queremos só receber pessoas boas. Não vai ter as pessoas ruins? É claro que vai, não é? E é isso que dá vida ao Evangelho. As pessoas chegam e são transformadas. E quantas vezes ainda nós precisamos passar por transformações? Verso 8: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, Paulo está deixando claro. Por quê? Lembra que desde o começo Paulo estava falando dos gentios e dos judeus, aqueles que se tornavam cristãos. Os gentios se tornavam cristãos, entendiam a graça, ótimo, beleza,
vamos seguir a Cristo. Os judeus, por causa da tradição do Antigo Testamento, de todas as leis, queriam continuar seguindo a lei. Mesmo Paulo explicando que, após a chegada de Cristo, como ele coloca aí, né, Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, ele veio para cumprir, e cumpriu. A partir do momento que ele cumpre a lei, agora estamos debaixo da graça. Mas muitos judeus ainda querem continuar debaixo da lei. Aí Paulo está deixando claro, olha, Cristo também morreu por eles, como também agora, verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai os gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Oh glória! Ele está deixando claro que judeus e gentios, então os judeus querem seguir a lei? Amém! Suportai as fraquezas dos fracos. Mas nós que somos gentios, ele deixa claro, está escrito. Para quê? Para que os judeus também entendam que os gentios também foram chamados. Pela misericórdia de Deus, nós alcançamos isso através da sua palavra, quando ele abre a salvação para os gentios, que já estava profetizado, já estava dito, dizendo, alegrai os gentios com o seu povo, com os judeus. Então se alegrem. Por quê? Porque nós também fomos convocados, aleluia, e vamos fazer parte desta salvação. E ele deixa, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Então temos que nos alegrar, glorificar, exaltar ao Senhor. Por quê? Nós não éramos dignos. Nós não éramos para entrar nessa salvação. Nós não éramos para entrar nessa salvação. O Senhor teve misericórdia, paciência, abriu as portas, ao ponto de já se passaram mais de 2000 anos e a porta dos gentios ainda está escancarada. Mas vai chegar um momento que essa porta fechará, e aí se volta para os judeus. Então é momento de começarmos a olhar para Cristo e lembrar, ele teve misericórdia de nós, e vamos também ter misericórdia. Ora, o Deus de esperança, o Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa dar a você alegria e mais esperança. Por quê? Porque fomos chamados e estaremos junto com Ele na glória. Aleluia. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós. Se não fosse assim, se Ele não tivesse nos chamado, estávamos condenados, estávamos perdidos. Mas Ele nos convocou. Verso 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, ou aconselhar, ou avisar uns aos outros. Paulo está escrevendo aos romanos. Fazemos parte dessa igreja? Sim ou não? Sim, porque somos descendentes dos romanos, principalmente na questão das leis, questão do governo, né? Nossa questão, até a nossa língua, né, portuguesa, ela é justamente a variação dos romanos com as línguas dos primeiros bárbaros e tudo mais que viviam naquela região, acabou juntando. Por isso que nós temos muita coisa do latim, muita coisa do grego, muita coisa dos bárbaros que vieram,
isso lá para a Idade Média, e antes da Idade Média, quer dizer, alcançamos então também isso. Então, amém? Isso já faz parte de nós. Somos bons, sim ou não? Mas também somos maus. E complica. Precisamos o quê? Nos moldar. Precisamos ser bons. Então, cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento. Vocês estão adquirindo conhecimento, sim ou não? Já passamos por todos os evangelhos, chegamos no livro de Atos, chegamos em Romanos, vocês já têm conhecimento. Amém? Oh, glória! Podendo admoestar-vos uns aos outros, vocês podem orientar uns aos outros, através do quê? Da palavra. Nós recebemos o conhecimento, recebemos aí a bondade do Senhor para saber falar com as pessoas. Porque quando eu sou maldoso, aí a coisa complica. Mas quando eu sou bondoso, eu sei como falar, orientar, guiar, aconselhar. Então precisamos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, nos dá mais desta bondade. Porque tem hora que não dá. Tem ou não tem? Tem hora que você já quer ir com os dois pés no peito da pessoa. E não dá. Tem que ser bom. A pessoa pode não ser, mas você tem que ter essa bondade, porque é o Senhor que te dá. Verso 15: Mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente. O que a gente falou, meu Deus, preciso melhorar, porque ele falou ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Ou seja, eu tive que ser mais ousado para lembrar vocês por causa da graça. Por quê? Só estamos aqui pela graça. Não é porque eu sou melhor que vocês, não é porque eu sou o bom, não é porque eu faço as coisas certas. Não, só somos salvos pela graça, não é por obras. Verso 16: Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Por isso ele falou para nós, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável e oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo: eu fui ministro, preguei para vocês, para que vocês entendam que isso foi uma oferta agradável a Deus. Nós estamos aprendendo a palavra e isso é uma oferta a Deus. Quando viemos à casa de Deus, quando estamos na casa de Deus e paramos para ouvir o esclarecimento das Escrituras, vocês não imaginavam, mas isso também é uma oferta a Deus, não é? É uma oferta a Deus. Quando você louva, é uma oferta a Deus. Quando você chega, você está ofertando a Deus a sua vida, ao seu momento para estar com Ele, para adorar. Agora, o que vocês não imaginavam, quem sabe, é que você estando aqui para aprender a palavra, você está ofertando a Deus aquilo que você quer aprender. Amém? Olha só que interessante, Deus está te oferecendo, amém? O conhecimento. E quando você recebe, isso é uma oferta ao Senhor. Oh, glória! E aí ele está dizendo: oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te faz entender e compreender a palavra. E aí fica guardado dentro de você. Oh, glória! Quem dera, e assim espero, que todos que participaram de todos os capítulos de Romanos possam guardar esta mensagem no coração. Vai ter mudança, vai ter transformação. Quantas coisas já começaram a mudar só pelo fato de estarem aprendendo Romanos? E quantas vezes você vai fazer uma coisa e fala: nossa, eu aprendi, não posso fazer, porque em Romanos está escrito. E nós precisamos cada dia estar pensando nisso.
E é o Espírito Santo que nos orienta. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Nós recebemos esta glória das coisas que pertencem a Deus, principalmente esse conhecimento que tem chegado até nós. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. E uma coisa que a gente vai aprender com Paulo: ele não vai ensinar nada do que ele não tenha feito. Ou seja, ele está querendo deixar claro: eu não ousaria ensinar se eu já não estivesse fazendo. Porque como que eu vou ensinar se eu não aprendi? Como que eu vou ensinar se eu não estou fazendo? Porque muitas vezes é mais fácil dizer: faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu estou fazendo. E Paulo está dizendo: tudo isso que eu estou ensinando a vocês é porque eu já coloquei em prática. E eu não vou apenas por palavras, mas também por obras. Eu estou também fazendo por obras. Então quer dizer, se você quer ensinar alguém, primeiro de tudo, você precisa fazer também. Como que eu vou orientar se eu não faço? Como eu vou dizer para alguém: irmão, você precisa estudar a Bíblia, se eu não estudo? Como eu vou dizer para alguém: viu, você precisa andar no conhecimento da palavra, não é? Estudar todo dia, ler a Bíblia todo dia, fazer oração todo dia, se eu não faço? Ou seja, é apenas da boca para fora. Eu estou apenas sendo um religioso. Essa lâmpada, eu vou ter que trocar ela. Ela está cheia de graça, essa lâmpada. Ela gosta de fazer barulho. Ela interfere na frequência. Pode ver que tem hora que ela apaga. Mas amém. Então tudo isso acaba demonstrando para nós que nós devemos ensinar, mas eu preciso colocar em prática, porque senão não dá. É que nem esses dias eu conversando com uma aluna, ela foi muito mal na minha prova. Aí ela disse: mas eu não consigo. Falei: então eu vou te ensinar o que eu aprendi. Por quê? Porque eu também não conseguia. Eu também não fazia ideia de como aprender ou adquirir o conhecimento. Falei: olha, eu aprendi com uma professora, ela que me ensinou. Porque ela percebeu que eu não conseguia aprender da forma como todo mundo aprendia. Porque se alguém começa a falar, minha mente, se eu tiver que ler, já foi. Então eu preciso focar. Então eu vou te ensinar como você deve fazer. Aí comecei a explicar da forma como tinha que ser feito e tudo. Aí ela: eu vou começar a fazer. Falei: faça, e você vai ver que vai dar resultado. E dá resultado. Por quê? Porque eu já aprendi, já coloquei em prática. Amém? Agora, só falar e orientar e dizer apenas só de boca para fora, de nada adianta. Isso demonstra apenas que eu sou religioso. Porque a religião faz isso. Coloca regras, coloca as leis, coloca as coisas sobre os outros, mas o próprio líder não faz. Isso é religião. Mas cristianismo é ensinar na prática. Ou seja, eu faço, você aprende comigo. Por isso que Paulo foi capaz de dizer: viu, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos capazes de dizer isso? Me imitem, porque eu estou imitando Cristo. Ou eu posso dizer: em alguns pontos você me imite, em outros não dá para imitar, porque eu estou imitando outras coisas. Então precisamos mudar, e o conhecimento é o que nos transforma. Amém? Então Paulo está deixando claro: eu não ousaria dizer coisa alguma que eu já não estou colocando em prática. E nós precisamos sair daqui também colocando em prática. Verso 19: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, e de maneira de que desde Jerusalém a arredores até ao Ilírico
tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está deixando claro, olha, desde um ponto até o outro, desde Jerusalém até a Croácia, que Ilírico era próximo à Croácia, desde de Jerusalém até Ilírico, eu tenho pregado a palavra com sinais, com poder e prodígios. Isso ele está fazendo, que ele está dizendo que está na prática. Estou fazendo isso, estou ensinando, estou explicando, estou mostrando através dos prodígios de que Cristo está comigo. Amém? Verso 20: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, eu vou ensinar a palavra onde ninguém ensinou. Se tem alguém já ensinando, eu não vou mexer com eles. Por quê? Porque para não causar confusão. E é o que acontece. Se Pedro passou em algum lugar, Paulo não iria. Ele vai para lugares que é onde Cristo não foi pregado. Por isso, se há alguém que já tem conhecimento do Evangelho, que já frequenta uma igreja, por que eu vou pregar para ele para trazer para a minha igreja? Não há necessidade nenhuma. Por quê? Porque ele creu no Evangelho. Crer no Evangelho, crer em Cristo, está salvo. Agora, pessoas que estão caminhando de forma errada, de forma sem conhecimento, aí sim eu preciso anunciar a palavra. Verso 21: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Porque aqueles que não foram anunciados, eles vão compreender, mas aqueles que já foram anunciados, você vai causar confusão. Por exemplo, eu vou pregar para um judeu cristão que aprendeu que ele tem que seguir a lei, e eu chego e falo da graça. Ele vai ficar bravo comigo, fala: como assim, não tem nada para seguir? Como, por exemplo, outras igrejas, outras denominações, que existe um fardo que todo mundo tem que pagar o dízimo, tem que pagar a oferta, tem que pagar a construção, tem que pagar banco, tem que pagar ar-condicionado, tem que pagar. Aí chega aqui, não tem que pagar nada. E aí? A pessoa fica: ah, mas isso aí não está certo, tem coisa errada aí. Então é melhor deixar ele lá e pagando o que tem que pagar. Somos salvos em Cristo, amém? Vamos suportar a fraqueza dos fracos? Por quê? Se está lá, está feliz? Fica feliz lá, não há problema algum. Estaremos juntos no arrebatamento, amém? É lógico que, por isso, será cobrado mais dos líderes. Porque eles estão ensinando errado. As pessoas que estão aprendendo, infelizmente, estão aprendendo acreditando que é a verdade. Mas nós que seguimos a verdade de Cristo, vamos seguir a verdade de Cristo, amém? Amém. Verso 22: pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco, porque Paulo está deixando claro: passei por todos os lugares, estou mandando a mensagem para vocês através desta carta, a carta aos Romanos, estou mandando para vocês, mas o meu desejo era estar com vocês, mas eu fui impedido. Por quê? Muitas vezes por causa das lutas, das dificuldades ou situações extremas que Paulo estava passando. Verso 24, ele diz, verso 23: mas agora que não tenho mais demora nesses sítios ou terrenos ou locais, tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo está deixando claro: olha, logo eu vou para a Espanha, e quando eu for para a Espanha eu vou passar por aí, e aí eu quero me alegrar com vocês, conhecer vocês, e entender tudo que vocês estão passando. Já imaginou isso? Pense assim: recebemos a carta de Paulo, estamos anunciando a carta de Paulo, e agora vamos saber que Paulo logo vai passar aqui para fazer-nos uma visita. Já imaginaram isso? Que coisa linda e gloriosa que seria. E ele está dizendo: estou desejoso.
Verso 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. E Paulo, a gente já sabe a história. Sabe ou não sabe? Ele vai voltar para Jerusalém. É o que ele estava dizendo. Mas olha, vocês vão perceber que Paulo, ele já entendia que o desejo dele é algo, mas Deus tem outros planos. Paulo vai chegar em Jerusalém e lá ele será preso. Mas ele não está sabendo. Ou está? Vamos ver. Verso 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E olha que interessante. Macedônia, gentios. Acaia, gentios. Os gentios estão tirando oferta para mandar por Paulo a Jerusalém, que são os judeus, que seguem a lei. Aqueles que estão seguindo a graça resolveram ajudar aqueles que são pobres de Jerusalém e que falam mal dos gentios, que são contra os gentios. Mas os gentios são bondosos, têm o amor de Cristo, têm o conhecimento. Independente, vamos ajudar. Perceberam? Somos assim? A pessoa pode ser o seu inimigo. Se estiver precisando, ajude. Verso 27. Isto lhes pareceu bem como devedores, que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Olha só, o que Macedônia e Acaia entendiam? Que eles só receberam o Evangelho por causa dos judeus. Isso é verdade. E agora, como eles receberam os bens espirituais por causa dos judeus, por que eles não vão ajudar também com os temporais, que são os bens materiais? Vamos ajudá-los, eles estão precisando, vamos ajudá-los. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Amém? Se Paulo chegasse aqui, teríamos a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo? Sim ou não? Sim, por quê? O Evangelho chegou até nós. Temos a plenitude, a bênção de Deus para conosco. Ainda que a gente é meio torto, mas Deus tem abençoado, sim ou não? Oh, glória. Verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo mesmo dizendo: eu ponho em prática tudo aquilo que o Evangelho me mostra, tenho feito prodígios, tenho feito milagres, é um homem de Deus, e mesmo assim ele pede a oração da igreja. Nós não podemos ficar sem a oração, amém? Verso 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Olha, Paulo está dizendo, viu? Se vocês puderem orar por mim, eu agradeço, porque eu estou indo para Jerusalém, e eu sei que lá tem judeus que não concordam comigo, mas que eu possa ir lá e ser bem aceito. Verso 32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Ele está dizendo, viu? Orem a Deus para que eu possa ir lá e dê tudo certo, para que depois eu passando venha conhecer vocês e depois eu vou para a Espanha. Foi isso que aconteceu? Paulo já sabia que haviam aqueles rebeldes. Paulo já sabia que existiam aqueles que iriam atrapalhá-lo. E infelizmente, Paulo chega em Jerusalém e acaba sendo preso. De preso ele vai até Roma.
Ele vai até Roma, só que ele vai preso. Lembram lá em Atos? E a igreja de Roma fez o quê? Foi na casa de Paulo. Ele não pôde ir à igreja, mas a igreja foi até ele, onde ele estava preso. E lá começou a ensiná-los ali justamente, mesmo estando preso. Olha que bênção. Ou seja, a vontade de Deus era que Paulo chegasse em Roma? Sim, chegou. Preso. Mas a igreja foi recebê-lo. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Oh glória. Terminou o livro de Romanos. Agora Paulo vai dar os seus agradecimentos. E vocês, irmãs, devem ficar felizes pelo agradecimento de Paulo. Se não tivesse o capítulo 16, teríamos um grande problema. A igreja já é machista, sim ou não? A igreja é machista. O evangelho pregado aí fora é machista. Mas Paulo, ele é bem feminista. Por quê? Olha só. Ai que bem. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A Febe também foi considerada por muitos a enfermeira, porque na própria casa ela recebia as pessoas e ainda ajudava. E a Febe, ela é que vai levar a carta aos romanos. Ela que vai pegar os livros, o livro, e vai chegar até Roma, e vai entregar aos romanos esse livro, que foi escrito aí. Então Febe foi direcionada para levar a palavra até Roma. E aí Paulo diz: saudai a... E sempre você vai ver Paulo colocando Priscila e depois Áquila. E o normal era o Áquila e depois a Priscila. Por que ele coloca a Priscila? Quem que pregava? Quem que ensinava? Possivelmente Priscila. Já está marcando aí, né? Febe uma, Priscila duas. E Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Por quê? Roma estava proibido o judeu entrar em Roma. Judeus foram todos expulsos, mas Priscila e Áquila, dois judeus, o casal de judeus, entraram em Roma para formar a igreja. E Paulo está dizendo, eles expuseram a cabeça deles porque poderiam ser mortos, mas eles se colocaram lá para poder pregar o evangelho e os gentios aceitarem, porque como está tirando os judeus, vai ficar aí a igreja gentílica. Verso 5: saudai também a igreja que está em sua casa, na casa da Priscila e de Áquila. Saudai a Epêneto, meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo. Então é o camarada que está lá na Ásia pregando. Saudai a... Opa, tem mais uma? Olha quantas cooperadoras. Saudai a Maria. E lembrando que Febe, quando fala qual serve, está dizendo que ela era diaconisa. Então ela era diaconisa. Priscila, pastora. Que escândalo, irmão. Para nós não, né? Amém? Somos da palavra, nós conhecemos as escrituras, não é? Para os outros pode ser escândalo, mas para nós que estamos em Cristo, irmão, nós aceitamos os fracos na fé, amém? E Maria, que trabalhou muito por... É pregador então? Porque Paulo era pregador, sim ou não? E essa Maria também pregou, só que nós não sabemos mais nada dela, mas Paulo fez menção dela. Terceira já. Saudai a Andrônico e a Júnia. Opa, mais uma mulher que está ajudando na obra. Meus parentes, eram parentes de Paulo, e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os que foram antes de mim em Cristo. Quer dizer que se distinguiram entre os apóstolos. Quer dizer que Andrônico e Júnia eram
apóstolos também. E apóstolo? Pode? Pode? Tá aí, não tá? Oh, glória. Saudai amplia. Então, já é a quarta, Júlia, né? Meu amado no Senhor. Saudai ao Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião. Olha quanto nome bonito, né? Se alguém um dia for ter filho novamente, quiser escolher nome bíblico, tem um monte aí. Herodião, meu Deus. Pensa no bullying que vai sofrer na escola, né? Mas vamos lá. Saudai Herodião, meu parente, também parente de Paulo. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, são irmãs. Misericórdia, né? Maldade da mãe, mas tudo bem. Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. São mais duas, a quinta e a sexta mulher, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, opa, sétima, a qual muito trabalhou no Senhor. Nós vimos agora 3 mulheres que trabalhavam para o Senhor, pregando a palavra, amém? Então mulher pode ser pastora? Pode. Oh, glória, que bênção. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe minha. Por quê? É mãe de Rufo, mas também Paulo a considerava como mãe. Então mais uma mulher, certo? Oitava. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, oh, nome lindo, e a Júlia. Opa, tem mais uma aí. Nona. A Nereu e a sua irmã. Então mais uma, 10ª, ele não lembrou do nome, mas qual que era a irmã dele? E a Olimpas, é a 11ª agora. E a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. O santo ósculo era o beijo, né? Que eles davam beijo um no outro. Isso é um costume do Oriente Médio, tá? Até hoje, dentro do Oriente Médio, os irmãos se abraçam, se beijam, porque é um costume deles. O Brasil tem esse costume? Tem também? De mulher com homem? Homem com mulher? Tem, às vezes tem, né? Mas é necessário? Não, a gente só dá a paz do Senhor e está ótimo, nem? Não há problema algum. Ah, mas a Bíblia diz que é preciso beijar. Não, isso é um costume de lá. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, ou seja, discussões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Ou seja, existe um grupo dentro da igreja causando confusão. É o grupo da lei. Aí Paulo está dizendo, desvia deles, é melhor. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com as suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Ou seja, esses homens estão trazendo heresias para enganar. E Paulo está dizendo, desvia deles, deixa eles para lá. Aqueles que são fracos na fé, amém, que não conseguem entender, mas aqueles que estão querendo causar confusão, fique longe, fique fora. Verso 19: quanto à vossa obediência, e ela é conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Ou seja, Paulo está dizendo, a obediência de vocês contra o Evangelho é notória a todos, e eu peço a vocês que vocês sejam sábios no bem, naquilo que é coisa boa, e no mal é melhor ser mais simples. Amém? Verso 20:
E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem que vai esmagar? Deus. Quem que vai esmagar? Deus de paz. O Deus de paz é que vai esmagar, sim ou não? Está escrito aí? Sim. É o Deus de paz que esmagará, não somos nós. Deus vai te usar para esmagar. Pode ver que ele fala, debaixo dos vossos pés. Então eu posso já ir pisando na cabeça da serpente? Já ouviram? Não, irmão, pisa na cabeça da serpente, esmaga, que Deus está te dando poder. Quem vai esmagar é Deus de paz. E quem é esse Deus de paz? Jesus. Porque lá atrás, lá no Jardim do Éden, Jesus, o próprio Senhor falou: o que nascer no teu ventre esmagará a cabeça da serpente. Então quer dizer que vai chegar o momento em que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente e vai lançá-lo no inferno, e nunca mais vai trazer tribulação neste mundo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos, agora ele vai trazer a saudação de quem está com ele. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. E eu, Tércio, que esta carta escrevi-vos saúdo no Senhor. Então quem escreveu a carta? Foi Tércio. Quem ditou? Foi Paulo. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então todos esses cooperadores estão dando a graça, mandando a graça de Cristo a todos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as gerações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Ou seja, todo o evangelho que foi escrito, baseado nas escrituras, que está em Romanos, chegou até nós, e podemos dar graças a Deus e dizer obrigado, Senhor, porque este evangelho também chegou até nós. Agora eu questiono, o que aprendemos então em Romanos? Não se preocupe, não vou perguntar para vocês. Tá? O que nós aprendemos? Vou colocar apenas 8 pontos que nós aprendemos em Romanos. Primeiro, aí abre aí a sua Bíblia, ainda Romanos, só para a gente finalizar. Romanos capítulo 3, verso 28, uma das primeiras lições, que foi: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da... Então eu preciso seguir as obras da lei? Não, eu sou justificado, eu sou perdoado por causa do quê? Da fé. Da fé, amém? Aprendemos isso, amém? Oh, glória. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Ou seja, todos os seres humanos pecaram, tanto judeus como gentios. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas agora, verso 24, sendo justificados gratuitamente, ou seja, você não paga nada. Tem que pagar alguma coisa na igreja? Não. Gratuitamente pela pela redenção que há em Cristo Jesus. Vocês entenderam, amém? Sim. Amém? Amém? É de graça. Eu não pago nada. Sou justificado pela fé. Oh, glória. Pela fé sou justificado. Romanos 6 e 23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu sou pecador, estou condenado à morte. Mas quando aceito Cristo pela fé, recebo a sua graça, sou salvo. Oh, aleluia. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele prova o seu amor quando Cristo morre na cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, verso 1. Eu falei para vocês grifarem isso no dia que nós lemos, certo? Portanto, agora, o que? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Amém. Vamos ser condenados? Não. Porque nenhuma Condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tem um ser, né? Ou seja, eu não posso andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. e nenhuma condenação há. Oh, glória a Deus, aleluia. Romanos 8, verso 1. Nós acabamos de falar, né? Eu que viajei aqui. É 8,38. 8,38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Nada nos separará do amor de Cristo. Glória a Deus. Romanos ainda capítulo 12, verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os... Vamos manter a paz com todos? Não vamos arrumar briga, nem contenda com ninguém, nem... Vamos manter a paz com todos. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo. Não dá para se conformar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu transformo? Pela renovação do meu entendimento. Como que eu faço isso? Como que eu vou entender? Quando eu estudo a... Oh, glória! Já começou a transformação? Você já começou a experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Amém? E aí Paulo encerra, né? Finalizando e deixando para nós, no capítulo 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. É a obediência da fé. Vamos seguir? Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos sair daqui renovados, transformados pelo Espírito Santo. Lembrando que preciso pagar alguma coisa? Preciso fazer alguma obra? Mas é lógico que quando sou salvo pela graça, a obra é automática. Amém? Convido aqui a Marilisa, ela estará louvando ao Senhor.
Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Da minha mãe.
Deus. Que nós possamos estar sempre preparados para que o Senhor Jesus venha nos buscar, amém? É o melhor lugar para estarmos juntos com o Senhor Jesus. Deus abençoe cada um. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar todos em pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito, orar também por todos os pedidos de orações. Quantos mais precisam de oração? Amém. Vamos estar então orando uns pelos outros. Também orando pela minha tia Alice, que está internada, minha mãe também, que não passou bem também esses dias, meu irmão, que também operou a vista da catarata, e vamos pedir que o Senhor venha abençoar. Amém? Querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Somos gratos pela Tua misericórdia. Rogamos agora, Senhor, por todos, Senhor, que precisam, necessitam de Ti, Senhor. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um, opera Tuas maravilhas. Abençoa também, Senhor, a nossa tia Alice ali, meu irmão, Senhor, minha mãe. Estende a Tua mão poderosa, curando, restabelecendo a saúde. Ó Deus querido, pois sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. Ó Deus glorioso e santo, opera, Senhor, as Tuas maravilhas, opera grandiosamente para a glória do Teu nome, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. A todos que estão na internet também abençoa grandemente. É o que eu te peço, Senhor. Nos dá uma semana abençoada em Tua presença, pois rogamos a Ti a Tua graça e o Teu amor, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E aqueles que seguem a graça diz amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. E aí, como é que tá? O quê?